Olá, sou o Carlos Sá Nogueira. Vou estar consigo a partir desta segunda-feira, quinzenalmente, para a nova temporada do programa Regulação da Economia. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, em deliberação número 13/CA/2022, de 29 de abril, fixou novos preços máximos dos combustíveis que entraram em vigor desde o dia 1 de maio, ao abrigo do Decreto-Lei número 19/2009, de 22 de junho, que estabelece os princípios orientadores da política de preços e a fórmula de cálculo dos preços e comercialização de produtos petrolíferos. Para explicar-nos os meandros que estiveram na origem de novos preços dos combustíveis para o mês de maio e seu impacto na vida dos consumidores, estaremos à conversa mais à frente no programa com o diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes na ARME, engenheiro Carlos Ramos. Mas antes, convidámo-lo a assistir um bloco de reportagem sobre outros assuntos que marcaram a atualidade informativa na ARME nos últimos 15 dias. O auditório da Caixa Económica foi palco no passado dia 28 de abril de uma conversa aberta subordinada ao tema reduzir as barreiras de acesso e melhorar a segurança online com as alunas das escolas Cisaltina Ramos, Cónigo Jacinto e Abílio Duarte, na cidade da Praia, para assinalar o Dia Internacional das Mulheres nas TICs, que habitualmente a ARME celebra todos os anos. De acordo com o administrador João Gomes, a ARME tradicionalmente tem associado às Nações Unidas para celebrar esta efeméride como forma de sensibilizar as raparigas e jovens mulheres para a necessidade de abraçarem as profissões das TICs. A ARME todos os anos tem associado às Nações Unidas neste dia para falarmos um pouco da necessidade de termos mais mulheres a trabalhar com os computadores, mais mulheres a fazer programação, mais mulheres a fazerem aplicativos móveis, mais mulheres a trabalharem com as matemáticas, com as ciências computacionais, enfim. Foi por isso que a ARME todos os anos se associa às Nações Unidas para comemorar esse dia. Durante o seu discurso de abertura do evento, Ana Graça, coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, sublinhou o facto de Cabo Verde ter uma estratégia digital muito forte, quer a nível da economia, quer da formação e do emprego, o que significa, acredita aquela responsável, que o acesso das meninas às TICs é bastante alargado. Cabo Verde primeiro tem uma estratégia digital muito forte, seja ao nível da economia, seja ao nível das escolas, seja ao nível do emprego, com toda a iniciativa que existe das startups, do dinamismo jovem nesta área e sem dúvida que o acesso para as mulheres e para as jovens raparigas é um acesso muito alargado e muito usado. Nós sabemos que, e vê-se, é conhecido que as jovens raparigas, mulheres cabo-verdianas, todas elas têm, através dos seus telemóveis, através dos diferentes utensílios, a possibilidade de estar conectadas com o mundo e de usar também essas tecnologias para o desenvolvimento de habilidades em áreas específicas, que é esse o propósito deste dia, mais ligadas à ciência, à tecnologia, às matemáticas, àquilo que chamamos as profissões do futuro. Existem casos de muitas mulheres já inovadoras à frente de empresas, de startups que são efetivamente, que fornecem serviços inovadores, e Cabo Verde está muito bem posicionado nesta área em termos de alargamento digital. Para a engenheira Erlinda Peixoto, uma das oradoras do evento e CEO da Cloud Technology, que gere a plataforma Pagali, é sempre bom transmitir esta ideia das tecnologias de informação e comunicação para as meninas e, desta forma, contribuir para quebrar o estereótipo reinante de que a profissão das TICs é para os homens. É sempre bom transmitir essa ideia da tecnologia, da informação e comunicação para as meninas. E eu, sendo mulher nessa área, já tenho mais de 20 anos a trabalhar nessa área da tecnologia e inovação. E acho que é interessante poder motivar e tirar esse estereotipo, né? De onde que a mulher deve estar, onde é que não deve estar. Acho que nós devemos estar onde a gente quer estar.
e eu espero que elas tenham percebido isso e levado essa motivação para casa para poder fazer a escolha que elas querem. A doutora Sofia Silva, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, felicitou a ARME pelo evento e acredita que valeu a pena, já que no final constatou que muitas meninas tinham mudado de opinião quanto às escolhas da profissão no futuro. Quero parabenizar a ARME por este evento, assim como qualquer incentivo para que a gente quebre esta desigualdade é muito importante. E aqui acho que, pelo que a gente viu, que o iniciar e o terminar já fechou com algumas meninas a mudarem as ideias. Apesar de nós estarmos num país com muita sorte pelas estatísticas dos números, em que verifica-se uma igualdade no acesso à internet, aos equipamentos, muito diferente de outras paragens, infelizmente, quando se segue à escolha da profissão, ainda existe uma diferença enorme, assim também como nos outros países. Então, cabe a instituições como a ARME, às Nações Unidas, por meio dos vários projetos e programas existentes, tentar quebrar para que essa diferença deixe de existir, porque amanhã teremos um déficit nessa área e o país precisa. O país precisa de jovens nas áreas das TICs e precisa de mulheres nas áreas das TIC. Então é preciso trabalhar na base, é preciso, junto com as escolas, promover muito mais as áreas, explicar, ensinar, para que as meninas possam quebrar os estigmas que vêm da nossa base cultural, para que possam ter uma escolha não enviesada e perceber que as TICs não são o futuro, mas sim são o presente. Os participantes Thaísa Veiga, Larissa Silva, Priscila Sainteio, das escolas secundárias Abílio Duarte, Cesaltina Ramos e Cónego Jacinto, na Praia, avaliaram positivamente o evento e consideram-no importante para a decisão de escolha futura da profissão. Isso ser útil para nós ter um conhecimento de novas áreas que tem dentro de TIC e nos abrir nossa visão perante aquele tema ali, que não acreditamos muito alguém tem limitado, mas TIC resume apenas a engenharia informática, mas não só Simão Prende Lima. Contente a mim sendo uma aluna de área especificamente tecnológica na escola técnica, onde que praticamente tem só homem, para de 60 e tal homem, a nós é 4 mulheres apenas, sendo a minha única mulher de sala. Estou contente hoje que esse incentivo ali para entrar mais mulheres na área TIC, é uma área bastante interessante e futuramente é uma área que você pode ser cada vez mais emprego, é uma área que você pode achar trabalho nela, qualquer coisa praticamente. É incentivador, sim, de saber muitas outras coisas que o TIC tem. Por exemplo, a minha sabia, mas o TIC tinha área de civil. Área civil, eu não sabia, mas agora eu sei. Então é muito incentivador, como eu já disse antes também. Saber isso, como eu estou na fase de escolher o curso, ainda tenho dúvidas. E ter palestras assim é muito bom. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia reuniu na última sexta-feira, 6 de maio, o 8º Conselho Consultivo sob a presidência de Eduardo Trigueiro Mendes, para, entre outros assuntos, analisar os relatórios de atividades e contas relativos ao ano 2021, bem como o da execução orçamental concernente àquele ano. Durante a reunião, todos os conselheiros avaliaram positivamente os instrumentos de gestão da ARME referentes ao ano económico 2021 e felicitaram o Conselho de Administração pelo excelente trabalho que desenvolveu durante esses quase 4 anos. No final, o antigo PCA da ARME, Isaías Barreto da Rosa, deixou a seguinte mensagem de agradecimento. Eu gostaria apenas de, nesta fase, manifestar aqui os meus agradecimentos pessoais e certamente de todo o Conselho de Administração e de toda a equipe da ARME ao Conselho Consultivo por estes quase 3 anos e meio de trabalho. Eu gostaria de manifestar meu interesse, meu agradecimento em particular ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo pela abertura, pela grande abertura que teve, pela sua disponibilidade de sempre, sobretudo pela forma como durante esse período de tempo conduziu os nossos trabalhos, pela
digamos, sua crítica sempre construtiva pelos seus inputs. Dizer-vos que foi um grande prazer trabalhar convosco, com o Conselho Consultivo. Nós procuramos fazer o nosso melhor. Por se tratar da última reunião do Conselho Consultivo com a administração da ARME, já que proximamente serão empossados novos gestores desta entidade reguladora, o presidente deste órgão consultivo, Eduardo Tregueiro Mendes, tece no final as seguintes considerações. Nós inauguramos aqui uma agência multissectorial. As agências de regulação que existiam no país até agora eram, se nós quisermos, específicas de cada uma das áreas. A regulação multissectorial impôs desafios, quer ao Conselho de Administração, quer ao Conselho Consultivo. E nós inauguramos um modelo de Conselho Consultivo, por tudo o que eu tenho ouvido até hoje no país, inauguramos um modelo de Conselho Consultivo bom, de fácil abordagem, em que os conselheiros vieram trazer contribuições de facto para a gestão executiva do regulador e permitiu que se tivesse uma excelente relação. Portanto, aquilo que eu posso dizer, se quiser que eu resumo dizendo que nós tivemos uma excelente relação com todos. É uma relação de contribuição, uma relação de parceria, de aconselhamento, de participação. Portanto, foi aquilo que permitiu, e portanto eu acho que a questão não é unilateral, é bilateral, portanto é bionívoca. Portanto, tivemos uma relação frutuosa. Almerindo Fonseca, que igualmente está de saída, sublinhou a forma cordial e agradável como têm decorrido os trabalhos deste Conselho Consultivo. Eu tenho a fazer aqui um balanço muito positivo. Nós tivemos boas reuniões de Conselho Consultivo, portanto houve participação porque nós já vínhamos quase a informação de que os Conselhos Consultivos funcionavam de forma muito eficiente e fomos surpreendidos com este bom funcionamento do Conselho Consultivo. E é verdade que a ARME, portanto, uma instituição nova, criada naquele contexto, com vários setores, com alguns problemas, não é? E que era necessário, portanto, implementar uma certa dinâmica. E eu creio que os membros do Conselho Consultivo, particularmente o seu presidente, compreendeu cedo que era necessário, portanto, um bom funcionamento daquele órgão. Não é? A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza em 43 escudos as tarifas para os transportes coletivos urbanos de passageiros para o ano 2022 na Praia e Mindelo a vigorarem a partir das 0 horas do dia 1 de maio, ao abrigo do disposto no artigo 11 do Decreto-Lei número 2/2011, de 9 de fevereiro, que estabelece a metodologia de cálculo, revisão e ajuste tarifário para os transportes coletivos urbanos de passageiros. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o diretor do Departamento dos Combustíveis e Transportes, da ARME, engenheiro Carlos Ramos, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para explicar-nos os meandros de novos preços dos combustíveis para o mês de maio e os impactos na vida das empresas e consumidores. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez. A última atualização dos combustíveis ficou marcada pela subida generalizada de preços em 7,5%, com exceção do gás, butano, que, à semelhança do mês de abril, ficaram inalteráveis. Diga-nos, o que é que esteve na origem desses aumentos? Eu que agradeço o convite para participar no programa, como forma também de ajudarmos a entender o que aconteceu durante o mês de maio relativamente à atualização dos preços dos combustíveis. Como sabem, o mecanismo está suspenso até junho e a atualização do mês de maio foi efetuado tendo em conta o despacho número 5/2022, de 28 de abril, o despacho do membro do governo responsável pela área de energia, em que diz em 5 itens o que é necessário para a atualização dos preços no mês de
maio. Nesse despacho, não é todos os produtos que aumentaram 7,5%. No caso, os produtos que aumentaram até 7,5% é o gasóleo normal, vendido nas bombas, o petróleo e o gasóleo da marinha, ou seja, o gasóleo que é utilizado na pesca e na cabotagem. Para o butano, o gasóleo para a produção de eletricidade, bem como FUA 380 e 180, os preços mantiveram ao mesmo nível do mês de abril, que é igual ao do mês de março também. O butano também manteve o preço desde o mês de março, e a gasolina foi o único produto em que o preço real corresponde ao preço real do mercado. Até antes do último dia útil que nós fazemos a atualização, a variação do preço da gasolina no mercado internacional estava em cerca de 5%. E no último dia, o câmbio baixou tanto, ou seja, $1 estava a valer cerca de 104 escudos. Isso fez com que a gasolina aumentasse um pouco acima dos 8%. Mas, por exemplo, na terça-feira, 3 dias antes, estava por volta de um aumento de 5%. Mas por causa da desvalorização do escudo relativamente ao dólar, já que todos os produtos são cotados no mercado internacional em dólar, fez com que, de facto, a gasolina tivesse um aumento acima dos 5%. Numa altura em que, segundo a nota explicativa da ARME, indica que, e passamos a citar, durante o mês de abril houve alguma volatilidade nas cotações do petróleo nos mercados internacionais, registando descidas médias de 4,7%, o que equivale a $105,50, quando comparadas às do mês de março, que correspondia nessa altura $110,81. A questão é, como é que se explica esse aumento numa altura em que há esse comportamento no mercado internacional de descida de petróleo, de preços de crudo? Há que distinguir aqui duas coisas fundamentais nas atualizações dos preços mensais. Nós, no mês de abril e no mês de março, temos as flutuações normais dos preços dos derivados de petróleo, em função da variação das cotações do petróleo, do crudo, que para a nossa referência é o Brent. Ou seja, os preços reais do mês de março, com a atualização, se não fosse suspenso o mecanismo, o preço de abril e de maio estariam a um nível superior ao que está no mercado neste momento. Ou seja, no mês de abril, o preço real para venda, se a atualização fosse efetuada com os preços reais, sem a suspensão do mecanismo, o preço seria maior do que o preço para mês de maio. Ou seja, essa variação da descida do petróleo, também os derivados acompanharam essa tendência. Ou seja, os preços máximos para venda no mês de maio, sem a suspensão do mecanismo, estavam acima do que estão neste momento no mês de maio. Mas agora, isto era se o mecanismo não fosse suspenso. E também, se o mecanismo não fosse suspenso, os preços no mercado interno estariam superiores do que estão neste momento. Agora, com a resolução do governo, a resolução 28/2002 de 28 de março, bem como o de 25 de março, para ser mais preciso, e bem como o despacho 5/2022 de 28 de abril, é que ditaram, primeiro, a suspensão do mecanismo de fixação, e a partir da suspensão tem as medidas, a resolução, bem como o despacho, ditam as medidas para a atualização dos preços. No mês de abril era para aumentar 5%, até 5% na gasolina, petróleo, gasóleo normal e gasóleo marinha, e os demais produtos ficariam congelados os preços.
Para o mês de maio, com o despacho do membro responsável para a área de energia, também houve uma diferenciação da atualização dos preços para o mercado interno. Ou seja, o butano, o gasóleo para produção de eletricidade, o fuel óleo e 380 e 180 mantiveram os preços, a gasolina foi para o seu preço normal do mercado e o petróleo, o gasóleo normal e o gasóleo para a marinha é que aumentaram 7,5%. Para terminar, Sr. Engenheiro, diga-nos como é que seria, digamos, o expresso dos produtos derivados do petróleo não fosse essas duas medidas tomadas pelo Governo. Para este mês de maio, a título de exemplo, com os preços já fixados para o mês de maio, para a gasolina não teria nenhuma variação, já que o preço é real, portanto o preço seria igual. Mas, por exemplo, para o petróleo seria um aumento, uma diminuição do preço, ou seja, nós estamos a pagar agora por 128,10 por cada litro de petróleo, mas se não fosse pela resolução estaríamos a pagar 153,80, um aumento de 25,40. Mas no gasóleo, que se vende nas bombas, o preço neste momento está a 146,10. Mas o preço real, que devia ser sem a suspensão do mecanismo, seria de 167,50, ou seja, um aumento de 21,40. No caso do gasóleo da Marinha, que neste momento está a 110,20, se não fosse desse despacho, estaria a 130,70, ou seja, 20,50 centavos acima. Bem como o fuel 180 e 380, se não fosse também pelo despacho, estariam 21,50 e 19,10 acima do preço real do mercado. Enquanto que o butano foi o único produto que teve maior descida durante o mês de abril, ou seja, para o preço de maio. Isto também tem a ver com a sazonalidade do butano. O butano, normalmente, o preço é mais alto a partir de novembro até mês de abril. E nos meses mais quentes, o preço normalmente é menor por causa da menor procura do gás para aquecimento, então temos uma queda natural do gás nesta época do ano. Então, o butano, se não fosse pelo despacho, estaria, por exemplo, a garrafa de 12,5 kg estaria quase 95 escuros acima do que está atualmente. De facto, duas medidas que vieram mitigar os efeitos nos preços dos produtos derivados do petróleo. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua participação no programa. Esperamos tê-lo de volta logo que possível e necessário. Muito obrigado. Obrigado, eu. E com esta conversa com o engenheiro Carlos Ramos, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem, proteja-se a si e aos outros.